Ele é maior do que tudo que existe dentro do universo conhecido. Gálatas 2,19. Você que encontrou, diga: eu achei, pastor Jonathan. Assim está escrito na palavra de Deus: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém? Nós estamos diante de um pensamento em Gálatas capítulo 2, que vai ser muito importante aos dias que nós estamos vivendo. Eu, antes mesmo de começar esta mensagem, disse a vocês que estamos vivendo um tempo onde esse imediatismo que eu acabei de dizer a vocês parece ter tomado forma em muitos corações. Eu digo imediatismo quando fala acerca da própria espiritualidade da humanidade. É normal você ver pessoas colocarem todo o propósito existencial sobre coisas que são supérfluas, vazias e superficiais. Em outras palavras, você vê pessoas vivendo por causa de uma rede social, por causa de seguidores. Você vê pessoas vivendo por causa da fama, do nome, do dinheiro, por causa de alianças, de amigos. Só que tudo isso passa. Eu já vi pessoas morrerem e matarem por causa de rede social, e um dia perder a rede social porque foi denunciado e foi tudo por água abaixo. Um trabalho de 10 anos jogado no lixo em menos de 1 hora. Eu já vi pessoas perderem empresas em menos de 1 semana, e trabalho de 20 anos ir para o ralo em menos de 1 semana. Eu já vi gente perder casa, perder dinheiro, perder família, e a pessoa desabar junto de tudo aquilo sobre qual ela estava construída. Porque todas estas coisas são limitadas e passageiras. São coisas que começam, mas têm fim. Eu digo mesmo que eu mesmo, e eu dou esse exemplo a vocês, não posso construir quem eu sou no meu próprio casamento, por exemplo. Certa vez, antes de casar com a minha Vaza, eu disse a ela: Vaza, eu sei que tu está casando comigo, eu estou casando contigo, mas você não pode colocar o teu propósito existencial sobre a minha vida, e nem eu posso colocar o meu sobre a tua, porque eu não sei a hora que Jesus vai me chamar para a glória. E se você só existe por causa de mim, e eu for para o céu, como tu passa a continuar vivendo depois que Jesus me chamar? Então nem em casamento dá para você colocar teu propósito existencial. Nem em casamento, em noivado, em namoro, em dinheiro, em emprego, em porta de faculdade, em carro, em casa, em poder financeiro, em fama, em nome, sucesso. Coloque em quem então, pastor? Se essas coisas são limitadas e eu não posso colocar quem eu sou sobre isso, é só você trocar a base. Tira aquilo que é limitado e coloca aquilo que é ilimitado. Quando nós olhamos para toda a existência, eu só encontro uma coisa que não tem fim e também não teve começo. Eu conversava certo dia com um pastor da igreja, jovens, e eu não estou com pressa de passar nisso, e ele dizia: Jonathan, às vezes os cientistas batem cabeça, porque quando eles vão acerca da criação de todas as coisas, eles vão voltando no tempo e chegam no Big Bang, e do Big Bang para lá eles não conseguem mais ir, porque eles dizem que a partir do Big Bang foi criado espaço, tempo e matéria. Só que eles não sabem o que trouxe à existência o espaço, o tempo e a matéria. Logo nós chegamos à conclusão que tem que ser algo além do tempo, além do espaço e além da matéria, para trazer a matéria à existência, o tempo à existência e o espaço à existência. Em outras palavras, alguém que está no tempo, contido no tempo, não pode ter criado o tempo. Alguém que está limitado pelo espaço não pode ter criado o espaço. Alguém que está limitado pela matéria não pode ter criado a matéria. Então, para ter criado a matéria, o espaço e o tempo, tem que ser muito maior do que tudo isso. E dentro da Bíblia eu só encontro um ser que é maior que o tempo, que é a matéria e que o espaço. Você quer ver como tem um que é maior do que tudo isso? Antes que houvesse dia, tempo, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Espaço, operando eu, quem impedirá? Matéria está rendida debaixo da mão dele. Então em um versículo você vê que ele é maior do que tudo que existe dentro do universo conhecido. Logo nós começamos a compreender que precisa ser algo muito maior do que tudo isto para que nós possamos construir o nosso propósito existencial. Eu vim falando isso a vocês
para indicar a vocês que Deus não está preso nem em espaço, nem em tempo, nem em matéria. Somente alguém que não está preso nisto pode servir de base a um propósito existencial de uma pessoa. Quem entendeu esta introdução que eu fiz, diga glória a Deus. Então sigamos. O que Paulo está perguntando em Gálatas, ou preocupado, melhor dizendo, em Gálatas, é com o que está habitando do lado de dentro de um ser humano. Quando nós começamos a dissecar a palavra, eu aprendi na igreja aí, me suporta só um pouco, eu vou começar a botar lenha agora. Eu aprendi na igreja que a melhor maneira de nós absorvermos o máximo que um versículo pode dar a nós é teologicamente fazer pergunta a ele. E quando nós começamos a fazer perguntas ao verso 19 ao verso 20, porque mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós chegamos a um denominador comum dentro desse versículo. Se eu não vivo mais e Cristo vive em mim, é porque alguma hora teve que acontecer uma morte. Se eu não estou vivo, alguém me matou. Quem me matou? O que me matou? Da onde veio essa morte? Se eu estou morto, como estou dando glória? Se eu sou defunto, como é que eu estou pregando? Se tu é morto, como é que está aqui me olhando de olho arregalado? É aqui que eu quero começar a mergulhar agora. Por causa de um propósito existencial que todo mundo aqui tem, sem ao menos perceber que tem. Quando nós começamos a perceber que todos nós podemos fazer perguntas a esse verso, se eu estou morto, como estou dando glória aqui? Precisamos dar uma volta fora desse texto para poder responder a estas perguntas fatídicas que estão diante de nós agora. E eu quero lhe convidar a mergulhar comigo dentro da palavra de Deus. Nós olhamos para dentro da palavra e encontramos uma resposta à pergunta que eu coloquei diante de vós. Lá em Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, formou Deus o homem do pó da terra, soprou fôlego nas narinas, o homem se tornou alma vivente. Preciso passar por isso, me aguente. Então, quando a Bíblia diz formou Deus o homem do pó da terra, a Bíblia está dizendo exatamente isso. Formou Deus o homem de algo que tem data de validade e apodrece: carne, pele, osso, unha, cabelo, olho, nariz, orelha. É por isso que tem gente lá fora que lê a palavra sem o Espírito Santo e fica dizendo: vocês são tudo bobo, fica acreditando nestas coisas. Bobos são eles que não lê com o Espírito Santo, porque a resposta de toda a criação está bem aqui diante dos nossos olhos. Você quer ver como eu vou abrir um parênteses teológico bem na tua cabeça que vai te dar vontade de estudar? Por exemplo, tem gente que diz: nós viemos do macaco. Aí outro diz: não, rapaz, falar que veio do macaco é errado. Houve uma evolução até chegarmos aonde estamos, sim ou não? O que a Bíblia diz acerca da criação? Formou Deus o homem do pó da terra e fez mais o que? Trouxe à existência pássaros, plantas, árvores, a terra. E se eu te falar que teologicamente toda evolução da ciência está contida ali dentro? Porque tu pensa que quando Deus forma, Deus estala o dedo e apareceu. Deus vai trazendo a existência na evolução. E toda evolução está contida no formou Deus, criou Deus, botou de pé Deus, trouxe a existência Deus. Gostei do olhinho arregalado. Agora tu começa a entender que não é a ciência quem ensina. A ciência só segue o que a Bíblia já fala há milhares de anos. Tudo que a ciência fala, a Bíblia já estava falando antes. Então não venha me dizer que a Bíblia é alegoria, porque a Bíblia é muito mais verdade do que a ciência. Porque a ciência é fato de descoberta, a Bíblia é fato sólido. Aconteceu, está escrito, e ninguém muda o que está escrito aqui dentro. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Eu dei esta volta para dizer a vocês que a formação do homem a partir do pó da terra, Deus forma isto aqui. Só que Deus fala mais uma coisinha: façamos. Deus não fez sozinho. Quando Deus fala e eu vou falar isso aqui rasgado, para a terra entregar planta, ou para o mar entregar peixe, ou para a terra entregar bicho, Deus manda a terra criar, Deus manda o mar criar, Deus manda o ar ou o mar fazer. Agora, quando é homem, é Deus quem mete a mão para fazer. Só isso aqui já dava outra pregação até amanhã. Porque é que peixe não vive sem água? Eu dizia um dia com um amigo meu: peixe não vive sem água porque foi Deus quem ordenou a água a fazer o peixe. Por que planta não vive sem terra? Porque Deus ordenou a terra a fazer a planta. Por que nós não vivemos sem Deus? Porque não foi terra quem te criou,
Porque não foi mar quem te criou, foi o próprio Deus que disse: façamos. Peixe veio da água, a planta veio da terra, e nós viemos do Deus que está sentado no trono de glória. Você quer ver como nós viemos de Deus? Parênteses aberto, não estou com pressa de explicar isso a vocês. Você lembra o que Deus falou para Jeremias? Ô Jeremias, diz Senhor, pensa que tu veio da barriguinha da tua mamãe, é? É não, minha mamãe conheceu meu papai, casou e fez eu. Antes que eu te formasse. Me formasse aonde? Na barriguinha da tua mamãe. Primeiro, quem te formou não foi teu pai nem tua mãe, fui eu. Aonde? Na barriga. Tua mãe e teu pai não te conhecia, só que eu já te conhecia aqui da glória, rapaz. Como eu já estou na frente, e alguém vai entender na direita, quer ver? Tu nem tinha nascido, eu já sabia a cor do teu cabelo, a tua altura, a tua voz. Já sabia se ia ser magrinho igual o pastor Jonathan, se ia ser mais forte, mais alto, mais baixo. É por isto, e eu vou falar rasgado, que eu estou vendo muito jovem me olhando. Não chegue na frente de um espelho e tenha ódio da tua própria imagem, porque foi Deus quem te formou a imagem e semelhança dele. Todas as coisas que acontecem no corpo humano, quando a pessoa toca, não gosto do meu corpo, não gosto do meu nariz, não gosto disso, corta fora. É Satanás colocando na cabeça que tu não tem que aceitar teu próprio corpo. Só que foi Deus quem te colocou aí dentro, vaso. Eu vou chegar lá. Ai, Jesus, me segura. Eu vou apertar esta tecla com gosto. Vou apertar ela agora não. Se foi Deus quem formou o homem do pó da terra, nós começamos a entender que Deus disse: façamos. Façamos porque, pastor Jonathan Carlos, me empresta o celular, filha de Deus. Era mais ou menos Deus dizendo assim: não faço sozinho, vou usar a palavra, também vou usar o Espírito. Obrigado, filha linda de Jesus. Era mais ou menos isso aqui, igreja santa. Deus não fez sozinho, porque Jesus não apareceu só no Novo Testamento. Jesus está presente na Bíblia desde o versículo 2. Não, pastor, tá não, tá. Da onde? E disse Deus: haja. Não haja não é Jesus. Ah, mas é. Não lembra que João escreveu não? No princípio. Princípio quando? Não haja. Jesus era o verbo. Haja, 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 haja. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só que o verbo haja é tão poderoso que desceu na terra, se fez carne, andou entre homens, pegou a cruz, foi para o Calvário, deu grito de glória. E é só tu tá adorando a Ele aqui dentro esta noite. Estou sentindo Ele aqui, profeta. Jesus está presente desde o começo da Bíblia. E se você entender que Jesus está presente desde o começo da Bíblia, o Espírito também pairava ou se movia na face das águas. Ah, vou falar, estou com tempo mesmo que os irmãos me deram. Sabe o que o Espírito estava fazendo ali nas águas? Não se movia como alguém que está sem curso. Era como uma galinha que senta em cima do ovo para chocar. O Espírito incubava a terra, se movia sobre as águas. Espírito é como fogo, e é como se a Bíblia estivesse dizendo: o Espírito está passando energia, poder, fogo. A matéria não é criada por si mesma. É necessária uma energia muito mais forte para fazer as coisas como elas são. Eu vou falar porque eu vi gente me olhando de arregalado. Quer ver? Você já percebeu? Ai, como eu gosto disso. Que lá no espaço sideral, o Sol está no meio, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí tu percebe também que o Sol não está parado. Ele está rodando em torno do centro da Via Láctea, sim ou não? Onde tem um buraco negro muito grande. Só que a Via Láctea também não está parada, ela está se movendo em direção a outra galáxia. Quem foi que ensinou, estou abrindo um parênteses, a Terra a se mover do jeito que se move em volta do Sol? Não, só dê glória se você entender a palavra. Quem foi que ensinou a Lua a virar em volta da Terra? Quem foi que ensinou a Lua a ficar numa distância que, quando olhamos ao Sol e ao céu, parece ter o mesmo tamanho do Sol, mesmo o Sol sendo muito maior? Quem ensinou o Sol a rodar no centro da Via Láctea? Quem ensinou os termos da física para o universo? Agora eu vou jogar a peteca para vocês, quer ver? Quem foi que ensinou a pegar toda esta dinâmica do universo
e ir descendo até o átomo e dizer que no átomo tem que ter um núcleo e um elétron girando em volta, igual a Terra gira em volta do Sol. Quem foi que ensinou o átomo a juntar com outro átomo? A juntar com outro átomo? Quem foi que disse para ele, junta com aquele, com aquele, com aquele, com aquele, para formar moléculas? Quem foi que ensinou as moléculas a juntar com outra molécula? A juntar com outra molécula? A juntar com outra molécula? E fazer uma célula? Quem foi que ensinou a célula a juntar com outra célula? A juntar com outra célula e formar um pulmão, um coração, um estômago? Quem foi que ensinou tudo isto, glória a Deus, a trabalhar do jeito que trabalha? Quem foi que botou tudo dentro de Adão e disse, receba a vida? O formar corpo, e eu não estou preocupado de arrancar teu glória, quero que tu entenda. Formar corpo é uma coisa, da vida à matéria é outra coisa. Cheguei aonde queria, vou começar a voltar para dentro de Gálatas agora. Por quê, pastor? Porque eu não sou só uma coisa. Soprou Deus fôlego na narina do homem, o homem se tornou alma vivente, sim ou não? Então tem três coisas: tem carne, tem fôlego e tem alma. O que está pregando para tu aqui não é meu fôlego, que está cansado, não é meu corpo, é minha alma. Olha aqui no meu olhão. Sabe por que eu não tenho vergonha de te olhar bem dentro do olho assim, ó? Porque tem gente que fica, eu tenho vergonha de te olhar no olho. Não precisa ter, porque não é teu olho que está me olhando. Ah, por que tem que ter vergonha? E a glória a Deus. Não precisa ter vergonha nem de dar glória para Deus, porque não é a tua boca que está dando glória. Tem uma alma aí dentro usando tua boca e teu olho. Entenderam lá na galeria?